Laroyeixo, salve nossa quinta-feira sagrada, salve Papai Oxóssi, Okearo! Até a cachorrada tá delirante hoje. Todo mundo bem, na medida do possível. Todo mundo se cuidando, na medida do possível. E eu vou dizer pra vocês que eu tô com a mão gelada, tô com a mão suada. E não haverá muitas delongas hoje. Eu já vou organizando aqui, né, para a entrada dele. E já está a... Ele entrou ali e saiu, mas vocês sabem que eu sempre me enrolo, ou a tecnologia Vamos lá. Grande Cristiano de Porto Alegre, um beijo, querido. Saudade de ti, meu velho. Eu chamei ali, tem dois, eu chamei o outro. Vamos chamar de novo. Vocês estão nervosos? Eu também. Cissa, Colofé, minha linda. Boa noite, todo mundo está entrando. Colofé, Maila, Larissa, a galera está entrando, Laís. Padre, pelo computador talvez o senhor não consiga. Eu sempre tem esse tipo de problema. Vamos lá, vamos ver. Fernando Krieger, Tarcísio, seu lindo. Conseguiu! Boa noite, senhor doutor. Ai, meu Deus, eu estou nervoso. Boa noite, Padre Júlio Lancelotti. Muito bem-vindo ao Resenha de Preto. Boa noite a todos. Padre, primeiro, obrigado pela deferência. Já quero agradecer aqui imensamente a sua disponibilidade. Eu sei que o dia hoje está um pouco atribulado e eu queria começar, como os meus mais velhos sempre colocam, pedindo a sua bênção, justamente pela sua ancestralidade e pelo respeito que eu tenho por ti. Deus abençoe a você e a todos e todas que nos acompanham. Coisa boa. Padre Júlio Lancelotti, assim, ó, eu estudei, pesquisei algumas coisas, e aí, para minha surpresa, eu queria que essa conversa fosse uma conversa tranquila, apesar do tema não ser tão tranquilo, mas eu vi na sua biografia que o senhor não era padre de bate-pronto, né? Eles te mandaram embora do seminário? Uma vez, na juventude, eu fui primeiro na adolescência, saí, depois eu voltei e aí eles me dispensaram numa congregação, numa ordem religiosa. E depois, só em 1985, que eu iniciei o estudo da teologia. Coisa boa. E aí, claro, né? E é impossível não fazer esse paralelo, já o senhor sendo um pedagogo, qual é a diferença que o senhor nota dos tempos, quando o senhor começou o seu sacerdócio, para os dias atuais? Há muita diferença? As dificuldades são as mesmas? Não são? Me fala um pouco dessa relação que tem entre o ontem e hoje. Bom, a gente vive em contextos diferentes. A década de 80 tinha uma especificidade própria, era um outro momento político, era um momento ainda dos resquícios mais próximos da ditadura, ainda a ditadura militar, a eclosão da teologia da libertação na América Latina em toda a década de 80. Eram outros tempos nesse sentido. A sociedade se complexificou. Haja visto, por pegar um exemplo bem claro, na década de 80 nós não teríamos esse instrumento e não estaríamos falando numa live ao vivo de lugares tão distantes. Até um telefonema interurbano
de São Paulo para Blumenau seria muito mais difícil na década de 80 do que é hoje, que nós podemos nos ver online e no tempo real. E a gente pode falar no tempo real hoje com a China, com Moscou, com Pequim, com qualquer lugar. Hoje é possível, pela internet, estarmos conectados. Nós não vivíamos uma época tão grande de fake news, vivíamos outros momentos ainda da dureza da ditadura militar, de toda a repressão, de toda a violência. Vivemos outras guerras. Eu lembro como foi duro para todo mundo acompanhar a guerra do Vietnã e tantas outras questões que vivemos naqueles tempos de década de 70, de 80, de 90. Então, são muitas situações diferentes. Lembro também que quando começamos há 40 anos as primeiras discussões da pastoral de rua, São Paulo tinha 3.000 pessoas em situação de rua, hoje temos mais de 50.000. Então, são momentos bastante diferentes. Também era uma década em que se falava que os jovens eram o futuro. Agora nós estamos vivendo, e o censo mostra isso, que o Brasil vai se tornar o país dos idosos e que o número de idosos aumenta muito mais. Nós vivemos também agora uma especulação imobiliária e um mercado imobiliário muito mais feroz. Temos situações diferentes na questão migratória, na questão indígena. Eu acho que adquirimos força com a Constituinte de 80. Toda a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo aquilo que surgiu da Constituinte de 88. Então, são muitas coisas em contextos diferentes. Hoje vivemos outras situações. A população de rua que não para de crescer no Brasil, a guerra no Oriente Médio, a guerra na Ucrânia, e no Sudão, no Iêmen. São muitas outras situações que vivemos. Graças a Deus, temos hoje uma consciência e um compromisso maior contra o racismo, contra a homofobia, contra a misoginia, mas temos outros problemas, como a porofobia, a pobrefobia e todas essas questões que vão surgindo com o tempo. Ao longo de toda essa minha militância na área do direito, eu sendo criminalista, eu acabei me envolvendo muito nessas questões de direitos humanos. E o que me chamou a atenção na sua história... Deixa eu só perguntar uma coisa bem... O senhor é de que região de São Paulo? Da zona leste da cidade de São Paulo. Não é corintiano, né? Olha, eu não tenho, assim, vamos dizer, de ostentar um time ou outro, mas eu gosto do Corinthians e dos corintianos. Eu estou fazendo essa brincadeira com o senhor, porque eu tenho uma grande amiga que ainda mora em São Paulo, na Zona Leste. Ela não fale mal do meu Corinthians na frente do padre. Falei, eu não faria isso. E aí, em relação a esse trabalho junto ao sistema carcerário, entendendo o sistema carcerário, inclusive do ponto de vista étnico, com relação ao racismo, essa coisa toda, eu me deparei que o senhor trabalhou muito tempo com as crianças em situação de encarceramento, né? A relação que eu faço, porque ontem eu passei por uma situação pessoal de dois jovens adolescentes acabaram sendo pegos aqui numa situação de furto, de tentativa de furto e tal, e aí me deu uma dor do coração, justamente porque a gente sabe como o sistema é cruel, principalmente com esses jovens, do ponto de vista da falta que esse Estado faz, né? E aí eu te pergunto assim, hoje não existe mais as FEBEMs, como era antigamente, a crueldade que eram as FEBEMs. Essa população, falando especificamente da população jovem de rua, como é que o senhor vê essa situação, já fazendo um link para o próximo assunto? Como é que o senhor vê a relação que era antiga a FEBEM
e a forma como as crianças são tratadas hoje? O senhor consegue achar uma luz no fim do túnel? Olha, é uma luta contínua. Nós continuamos, através do Centro de Defesa dos Direitos Humanos para Ezequiel Ramin, do qual eu faço parte, acompanhando os jovens chamados em conflito com a lei e esses adolescentes que eram chamados, ou algumas vezes indevidamente, de infratores, mas são chamados de em conflito com a lei. Nós trabalhamos com os advogados, junto com a Defensoria Pública, no artigo 144 do Estatuto, que é a audiência informal. E hoje o que se chama FEBEM se chama Fundação Casa. Eu acho que mudou o nome. As práticas continuam sendo as mesmas. A opressão, os maus tratos, a violência continuam de uma maneira muito forte. Hoje, devido à polarização que se vive e à criminalização dos jovens negros, dos jovens pobres, há quase que um silêncio e uma conivência, mas os jovens continuam sendo punidos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi uma grande conquista na década de 80, no final da década de 80, eu diria que ainda não é uma realidade. Não é uma realidade que nós possamos dizer plenamente implantada. Nós vemos que o Estatuto da Criança e do Adolescente não propõe impunidade, existem várias medidas socioeducativas, desde a advertência, a semiliberdade, a liberdade assistida, a privação de liberdade, a prestação de serviço, e nós vemos a forma, muitas vezes inadequada, que ainda as varas especiais ou as varas da infância e da juventude têm para lidar com essas questões. Há uma banalização da liberdade assistida. Houve aqui, por exemplo, em São Paulo, uma municipalização das medidas em meio aberto. As medidas de privação de liberdade ainda são extremamente sufocantes e é difícil dizer que sejam medidas socioeducativas. E nisso está ligada a negligência à educação, a negligência na área da saúde e, por exemplo, pegando uma questão bem concreta, a questão dos CAPS-AD para a questão de drogas, como é que nós estamos garantindo a proteção social para evitar que os jovens sejam tão rapidamente envolvidos na questão da dependência química e no uso abusivo de drogas ilícitas, como nós não sabemos lidar. Veja a situação da juventude no Rio de Janeiro, a situação da juventude em São Paulo. Sei que a situação é difícil também em Porto Alegre, é difícil em Florianópolis, como é difícil no Recife. A quantidade de crianças e adolescentes que estão fora da escola, que não são considerados, como nos coloca o artigo 227 da Constituição Federal, prioridade absoluta. Como nós podemos dizer que são prioridade absoluta quando muitas crianças estão fora da pré-escola ou da educação infantil ou das creches, e quando há um abandono muito grande dos adolescentes no nível médio, porque precisam trabalhar. Em todas as nossas cidades se vê o aumento do número de crianças e adolescentes nos faróis, o aumento do número de mulheres em situação de rua, consequentemente o aumento do número de crianças pelas ruas das nossas cidades. A população em situação de rua no Brasil cresce sem parar. O próprio IPEA coloca já em cerca de 250 mil pessoas em situação de rua. Só aqui em São Paulo se fala de 50 mil. Então, são situações extremamente gritantes. As escolas públicas abandonadas, sucateadas, os professores mal respeitados, mal
acompanhados e remunerados. Então, se nós não tivermos uma mudança importante na questão do magistério, das escolas, pegando um caso bem concreto, como que um professor de nível médio ou das séries do ensino fundamental a partir da do quinto ano, podem ter classes de 40, 50, 60 alunos. Isso é impossível. Então, é um processo educativo extremamente sucateado, professores extremamente desrespeitados. Em alguns estados do Brasil e cidades menores, ainda a rede oficial está melhor cuidada, mas em grandes cidades como São Paulo, as nossas escolas estão bastante sofridas. Você veja o número de jovens no Brasil privados de liberdade ainda é um número alto, o número de jovens em liberdade assistida, e eu encontro pelas ruas de São Paulo muitas pessoas adultas que passaram pelo sistema carcerário e que passaram pelo sistema de privação de liberdade. Ao longo de todos esses anos, eu vou mudar a pergunta. O senhor acha que aumentou o número de pessoas em situação de rua pós-pandemia, para a gente começar, inclusive, a entender? Eu estive em São Paulo recentemente, sou de São Paulo, e quando eu voltei na cidade para visitar minha mãe, passei ali por baixo do viaduto, do elevado ali, do Minhocão, que todo mundo chama de Minhocão. O que me chamou a atenção é a quantidade de barracas espalhadas ao longo da avenida, configurando até uma quantidade de números de famílias completas, né, vivendo em situação de rua. Pós-pandemia, né, isso aumentou de forma generalizada ou é só algo gradativo, tendo em vista as condições financeiras das pessoas? Então, você veja, é uma coisa interessante se a gente faz a linha do tempo, e tudo na nossa vida é uma globalidade. Nada é um fato isolado do outro. Você vê que a pandemia iniciou junto de um governo autoritário, junto de um governo extremamente insensível e de um governo que negligenciou durante a pandemia, um governo que foi negacionista, logo depois de um governo que completou o mandato de uma presidenta que foi deposta, e que foi deposta num golpe misógino, e hoje todo mundo sabe, inclusive o próprio judiciário reconhece, os políticos reconhecem, e de todas as instâncias reconhecem, só os radicais de direita não reconhecem, que houve um golpe e que as pedaladas fiscais que diziam do governo Dilma foi uma ficção que usaram de coisas que existem na administração quase de todos os governos para depor uma presidenta, a primeira mulher presidenta do Brasil. E logo depois da deposição da presidenta, nós iniciamos uma crise que foi aprofundando, uma crise econômica a partir desse golpe, e logo depois da completar o governo que se seguiu ao golpe, nós tivemos um governo de extrema-direita que coincide com a pandemia e que foi um governo que negligenciou. Você veja o tempo que o Brasil levou para vacinar, o negacionismo, como a vacinação no Brasil demorou, como que o próprio acesso aos benefícios emergenciais demoraram, como nós vivemos uma profunda crise, uma crise moral, ética, política, econômica, social, que, sem dúvida, aumentou. Então, são muitos ingredientes
Quando você junta muitos ingredientes, você produz um resultado muito difícil. Você vê, nós estamos vivendo um momento de guerra de narrativas, de fake news incontrolável, de redes sociais extremamente tóxicas. Nós vivemos uma profunda crise que o Brasil atrasou quantos anos? Quantos anos o Brasil atrasou? Dentro de um negacionismo que nós vivemos, que foi dramático e que ocasionou a morte. Parece que nós esquecemos que chegamos a mais de 700 mil mortos em 3 anos de pandemia, que, como dizem os cientistas e os estudiosos, pelo menos 400 mil poderiam não ter morrido. Nós esquecemos a cidade mártir de Manaus. Parece que nós esquecemos o povo morrendo sem oxigênio, que nós esquecemos as imagens que ainda estão nos nossos olhos do genocídio do povo Yanomami. Parece que, de repente, a gente esquece tudo. A gente vive um mundo demente e ausente, e que parece que esquece a mortandade de quantas famílias foram dizimadas, quantas crianças são órfãs da pandemia, quantas pessoas tiveram a sua vida arruinada, destruída. A gente não pode esquecer. Quem de nós esquece aquelas imagens de Manaus ou aqui de São Paulo, de que a providência que se tomava era de abrir covas nos cemitérios, das pessoas sendo enterradas em covas coletivas? Não é possível que nós já tenhamos esquecido de tudo isso. Não faz 30 anos que isso aconteceu. A pandemia durou 3 anos e nós estamos, nesse momento, aumentando novamente os casos de Covid, não com a mesma letalidade ou intensidade, mas ainda aumentando. Hoje, aqui em São Paulo, em algumas cidades do estado, até escolas estão fechando e dando em recesso. Muita gente está sendo infectada pela Covid. E você vê o efeito dos 4 anos de negacionismo. Nós baixamos a vacinação de poliomielite. Nós estamos com todas as metas de vacinação embaixo de uma questão que é científica, de uma questão que a gente está vendo os resultados de ter atenuada a pandemia e a letalidade do Covid pela vacinação, pela vacina bivalente. E tem pessoas que ainda não tomaram todas as vacinas, que se negam a vacinar as crianças, que negam todos os avanços que nós tivemos. Então, são muitas as coisas. Desculpe eu lembrando, gente velha como eu, ou lembra muito ou esquece tudo. E a gente não pode esquecer para não repetir. Eu não gostaria mais de ver aquelas imagens que nos fizeram chorar, de ver uma cidade martirizada como Manaus, de ver o que aconteceu nas periferias de São Paulo, de ver o nosso povo nas portas dos hospitais, de ver o povo sem oxigênio, de ver as pessoas morrendo porque não conseguiam respirar. Vimos o mundo sofrendo como o mundo sofreu. Nós não podemos esquecer disso. E agora, ainda vendo o que nós estamos vendo, efeitos de guerras e de lutas entre povos e genocídio e limpeza étnica. Com base nisso que o senhor acabou de colocar, e todo esse amor que você fala pela humanidade, que é visível, né? A forma como tu coloca a questão de humanizar a relação com o outro, de humanizar, nos humanizarmos
e não esquecermos o que aconteceu, e aí entra a questão de não ter tido empatia, toda essa que o senhor discorreu sobre, como é que faz para humanizar as pessoas, ou se humanizar, porque chega uma hora que o cidadão comum, que também tem que trabalhar muito, que tem que vencer a máquina do sistema, como é que faz para se humanizar e aí olhar para esses irmãos de rua com um olhar de ajudar, com um olhar, não com um olhar de reprovação, de discriminação, como eu tenho costumado a dizer muito, de criminalização da pobreza. Como é que faz isso, padre? Como é que a gente consegue debater com uma pessoa que diz que o cara está na situação de rua porque ele quer, porque é mais fácil? Como é que é Então, isso? Como é que a gente faz isso? segundo Adela Cortina, a filósofa espanhola que criou o termo aporofobia, que foi considerado em 2017 a palavra do ano pela Real Academia, ela propõe que nós temos que sair da hostilidade para a hospitalidade. Esse é um processo histórico, é um processo educativo, é um processo conflitivo, é um processo transformador, é um processo humanizador. É muito interessante, até gostaria de sugerir para vocês de procurarem e divulgarem. A Companhia das Letrinhas lançou um livrinho infanto-juvenil que se chama Aporofobia e lançou agora, está lançando um segundo livro que se chama Os Pombos, que justamente para discutir com as crianças, os adolescentes, os jovens, essa questão. E a editora Draco vai lançar agora um livro, um livrinho que já está sendo vendido, muito vendido, que se chama Pobrefobia, que são histórias em quadrinhos, eram 4, já aumentou, acho que para 5 ou 6 histórias. Será lançado oficialmente na Comic Con aqui em São Paulo, esse material. Então, é um processo educativo, um processo pedagógico, um processo que tem que ser responsabilidade de todos nós. Nós estamos esperando agora para novembro a resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal de o governo federal, estadual e municipais terem um plano e uma proposta para a população em situação de rua. Com isso, nós vamos ter também a regulamentação daquela lei que foi aprovada, derrubado o veto do ex-presidente e foi promulgada, que é a lei que proíbe a arquitetura hostil. Está também em andamento no Congresso Nacional uma lei que equipara a aporofobia à homofobia e ao racismo, criminalizando a aporofobia. Então, é uma luta que passa por ordenamento jurídico, mas que passa também por processo educativo, pedagógico, que todas as nossas escolas, igrejas e tudo mais. Esse material da Companhia das Letrinhas, vocês podem encontrar pela Amazon ou podem encontrar também nos sites da Companhia das Letrinhas, Aporofobia, Os Pombos, são 2 livros diferentes, são os mesmos autores, e os 2 livros foram escritos junto com a vivência e a convivência com a população em situação de rua, e também esse das histórias em quadrinho, Pobrefobia, Convivências com o padre Júlio Lancelotti. O autor e os que fizeram todo o enredo, a partir de histórias reais de convivência, eles conviveram conosco nas nossas rodas de conversa. Hoje à tarde eu tive uma roda de conversa com as pessoas em situação de rua, na Casa de Oração do Povo da Rua, onde está a sede da nossa pastoral de rua, e é impressionante o que a gente ouve, impressionante o processo pedagógico de confronto, de construção, porque a convivência ela é conflitiva. Então, é preciso que nós coloquemos o colírio da solidariedade, o colírio da humanização, que nos questionemos e tenhamos uma questão que é impressionante, que o Papa Francisco tem colocado muito ultimamente, a questão do discernimento. Nós esquecemos o que é discernir. O discernimento
para entendermos o mundo que nós vivemos, a fazermos, como dizia o Paulo Freire, uma leitura crítica da realidade, uma leitura crítica do mundo que nós vivemos. A ordem que está estabelecida não é uma ordem justa, é uma ordem injusta. E uma ordem que pune, que criminaliza, que descarta, que discrimina, que machuca, que fere, e que nós todos temos que nos envolver nessa luta, cada um na medida que pode. Eu vejo crianças, adolescentes que estive na periferia essas semanas com crianças das áreas mais pobres da cidade que estão lendo esse livrinho da Companhia das Letrinhas, A Porofobia, e como eles estão discutindo essas questões. E nós fizemos rodas de conversa. Então, graças a Deus, já temos um material pedagógico, didático, paradidático, como esses 2 livrinhos da Companhia das Letras, A Porofobia e Os Pombos, e esse da Pobrefobia, da editora Draco. Estou repetindo muito, não é só por propaganda, não é para que as pessoas gravem e procurem. Então, acho que nós temos instrumentos, porque às vezes a gente pode dizer, mas a gente não sabe como fazer. Então, esses instrumentos nos ajudam a conhecer a realidade e a identificar a porofobia que está em nós. Hoje de manhã, quando eu celebrei a missa, entrou um senhor de rua chamado Josemar na missa, muito sujo, com uma roupa, até está no meu Instagram a foto com ele, tem 2 fotos com ele. E com o calor que estava de manhã, já acho que na hora que eu celebrei a missa, 7 da manhã, devia estar já uns 23, 24 graus de temperatura, que é quente para logo cedo, e ele ainda estava com um cobertor enrolado. Ele participou da missa com uma inteireza, com uma devoção, e na hora que eu dei a comunhão, ele veio perto também. E ele nem pôs a mão, ele abriu a boca. E aí eu vi a língua dele aos pedaços. E ele recebeu a comunhão e rezou com tanta piedade. Mas eu vi como que, mesmo pessoas que estão há tempo convivendo com isso, alguns se afastavam e tinham um certo receio, seja pelo cheiro, seja pela figura, de ficar perto. E depois eu fui perto dele, conversei com ele, ele sorriu, e eu tenho uma imagem ali, logo na entrada da igreja de Santa Dulce, de bronze, sentada. Ele foi sentar perto de Santa Dulce, é uma imagem em tamanho natural, e pôs a mão nas mãos dela, quase como querendo dizer, perto dela eu não sou estranho, perto dela eu não sou um ninguém. E o sorriso dele, o afeto. E aí ele viu algumas pessoas fazendo foto, ele disse, posso tirar foto também? Eu falei, venha. E aí eu perguntei o nome, ele falou Josemar. Aí eu falei, que eu não o conhecia. Foi hoje a primeira vez que eu o vi. E depois da missa eu não o vi mais. Porque depois nós tivemos o café, onde a gente entrega o pão, e depois eu não o encontrei. Até me pareceu depois uma coisa um tanto mística. Eu falei, deve ser Jesus que veio por aqui hoje. E de maneira assim explícita. E me chamou muita atenção rezar com ele ali, estar com ele. Então, acho que a gente tem que... Esse é um processo contínuo. Eu não posso dizer que eu estou pronto, que eu já humanizei tudo que deveria de humanizar, que nós temos que humanizar. Eu queria dar uma dica. Não use as redes sociais para ser tóxico. Não use as redes sociais para ofender ninguém. Não use as redes sociais para xingar e para vigiar a posição dos outros. Coloque o que você acredita. Você sabe que nessas últimas semanas eu tenho que postar no Instagram tirando os comentários, desativando os comentários.
para que, desativando os comentários, aqueles que querem ofender, xingar e falar coisas horríveis, não tem, porque não tem como fazer o comentário. Então, Uhum. amar o tirano ou é tirar da mão dele a tirania. Então, uma das formas de tirar a possibilidade das pessoas odiarem é tirar a possibilidade de elas manifestarem o seu ódio. Ódio é amargo, não é doce. Quem tem ódio fica com a língua amarga, o coração fica duro. Então, acho que a gente tem que mostrar isso. Eu lembro sempre uma coisinha que a gente velho fala demais, né? Mas a Maria Montessori, grande educadora, que todo mundo já ouviu falar da Maria Montessori, do método Montessori na educação, é um método silencioso, é um método que constrói a partir de dentro, é um método contemplativo, é um método que respeita muito. Teve um tempo que tinha muita escola Montessori, elas desapareceram, né? Uhum. Você percebe? São Paulo Se tinha acha, bastante. tinha muito. Agora, eu não vejo tantas escolas montessorianas. Mas a Maria Montessori dizia uma coisa muito interessante. Se você quer a paz, não eduque as crianças para competir. Eduque para serem solidárias. Eduquem para partilharem. Nós educamos muito para competição. Quem é melhor, quem é o mais forte, quem é o mais bonito, quem pode mais, quem tem o iPhone 15, quem tem, não sei nem se está no 15 ou no 16, mas é uma competição. A gente educa para competir. Quando educa para competir, não encontra paz. A grande imagem que nós temos que ter é de uma criança palestina brincando com uma criança israelense. Uma criança israelense não odiando uma criança palestina. Uma criança palestina podendo brincar com uma criança budista, com uma criança brasileira, com uma criança ucraniana. Que as crianças ucranianas possam brincar com as crianças russas, que as crianças moçambicanas não tenham fome, que as crianças etíopes, somali, não morram de inanição, que as crianças refugiadas não morram afogadas no mar Mediterrâneo, que todas as mães tenham comida para dar para os seus filhos, que todos os pais tenham alegria de levar o pão para casa. É isso que nós temos que buscar. E a gente vai buscar isso na alegria, na poesia, na doçura, na ternura, na partilha, mas também na luta, no conflito, na busca contínua, onde as crianças Yanomami não fiquem tão depauperadas, nem morram de fome, nem de doenças. Que as crianças Yanomami possam brincar com as crianças da Europa, com as crianças do sudeste do Brasil, que as crianças do Recife não sejam discriminadas pelas crianças de Porto Alegre e que as crianças de Porto Alegre brinquem com as crianças de Salvador, que todas se sintam irmãs, que as crianças do Acre possam correr na praia com as crianças cariocas e com as crianças fluminenses, que as crianças do morro não sejam motivo de medo para as crianças dos apartamentos, que todos sejamos irmãos, que todos nos olhemos com ternura, com bondade, sem discriminar. E a Madre Teresa de Calcutá dizia: se você quer a paz, comece na tua casa amando tua família. Então, que cada um de nós tem um compromisso. Não alimentemos a toxicidade, não busquemos ofender as pessoas. A bomba que jogam em cima do povo palestino, ela nasce no coração das pessoas, não é no arsenal. É uma bomba que nasce no coração, no mal querer, em não reconhecer no outro que é diferente de mim um irmão. Irmão a gente não escolhe.
Você tem irmãos? Sim, sim, sim. Eu tenho irmãos de sangue, irmãos de fé, irmãos no Irmãos de... axé. Então, e você não escolhe os irmãos do axé. Você é do axé, eu sou do amém. Outro dia me disse um, eu sou do axé, você é do amém. Que o axé e o amém sejam irmãos, sejamos irmãos. E também eu sempre quero lembrar aqueles que se declaram ateus, que não têm religião, porque muitas vezes os que têm religião desencorajam aos que não, a alguns a não terem religião nenhuma, porque percebem muitas vezes nos religiosos maldade, negação daquilo que dizem acreditar. E uma coisa que me chama muito a atenção, isso eu queria te dizer, é de que as religiões que menos se impõem e as religiões que mais são perseguidas são as religiões de matriz africana. Não tem, não conheço nenhuma religião de matriz africana que se impõe aos outros, que queira destruir os outros. Ao contrário, são religiões perseguidas. E também, sabe que é surpreendente que eu não encontro nenhum ateu tão desumano quanto os religiosos. Aliás, tem aquele autor tão famoso de antigo e acho que inglês que diz as piores pessoas más são as religiosas, que usam da religião para fazer maldade. Com base, é um acalanto te ouvir, é muito bom te ouvir, da forma como você fala, coloca todo esse seu amor para fora. Até para encerrar, até para a gente já seguindo para o encerramento, que eu sei que o dia não foi dos melhores, mas te ouvir, e o dia também, a gente tem passado por momentos muito tristes aqui em Blumenau, com relação à população em situação de rua, com a população em situação de rua em Florianópolis também tivemos um caso muito grave, muito triste, mas ao mesmo tempo, te ouvir falando de amor é muito melhor, muito mais nos enche de esperança, né? E de afeto e de fé. E aí a fé ela não é só naquela crença, a fé é algo que todos podem ter, né? Eu queria te perguntar, como é que faz para captar o olhar desse irmão de rua? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso para a gente já ir para o encerramento. É olhar para ele. Quando você olha, você capta o olhar. O olhar só se capta por um outro olhar. Então é preciso você olhar, despido de preconceito, de discriminação, sem chamar como alguns chamam, falar, esse aí é sem noção, que estão falando para mim. Mas você olhar, você capta o olhar olhando. Então, você tem que fazer esse exercício. Eu faço muito esse exercício. Há irmãos em situação de rua que alguns até suspeito que tem algum espectro de autismo, mas que eu levo, às vezes, meses em comunicação só pelo olhar. Hoje, tinha um na porta da casa de oração que foi a insistência do meu olhar para ele que ele me olhou também. E ele estava de mal com a vida, com o mundo, e ele estava enraivecido. Eu ofereci água para ele, ele disse que não queria. Aí eu ofereci alimento, ele disse que não queria também. Mas ainda assim eu continuei olhando para ele. E aí ele olhou para mim. E ele não chegou a sorrir, continuou muito sério. Mas na hora que me levaram embora, eu fiz um aceno para ele, ele me olhou e acenou também. Então, você capta o olhar olhando, você consegue amar amando, você aprende a lutar lutando, você aprende a resistir resistindo, assim como a gente aprende a andar de bicicleta andando. Então, desejo a todos vocês, amem. Padre, assim, com todo o meu carinho, eu queria, antes de mais nada, agradecer imensamente
uma figura importante nessa caminhada da luta por esses moradores, irmãos de rua, que é a Camila, a nossa conselheira tutelar aqui de Blumenau, que foi quem possibilitou esse encontro de axé, de alma, de amém contigo. Então, eu quero deixar um beijo para a Camila, dizer que você é muito necessária aqui em Blumenau e você vai ter muito trabalho como conselheira tutelar. Então, assim, muito obrigado, Camila. Você é um presente bom que a política me trouxe. A política boa, tá, gente? Não é a política partidária, é a política do bem, é a política da ideia, é a política do amar ao próximo. Padre, eu sempre encerro, mas eu vou deixar que o senhor encerre, deixando a sua palavra para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir, já agradecendo e pedindo, por favor, cuide-se. Cuide-se, porque você ainda é muito necessário e a gente precisa ter você ainda como um farol nessa luta constante por essa população que precisa da gente. E a gente também precisa deles, porque é uma troca também de carinho. Eu agradeço muito, foi muito bom estar com você e conversar. Você é muito acolhedor e agradecer a todos que nos acompanharam e desejar a todos força, coragem. E eu digo para mim mesmo, dizendo para os outros, não desanimemos, vamos persistir e perseverar. E eu diria essa frase que eu tenho repetido muito durante essa pandemia: eu não luto para vencer, eu luto para ser fiel até o fim. Eu sei que vou perder, mas não vou deixar de lutar. Força. Amém. Um beijo, Padre. Muito obrigado. Fica com Deus, a sua bênção. Deus abençoe. Tchau, Boa gente. noite. Quinta-feira tem mais. Tchau, tchau.